Saudações a todos, professor Eli, demais colegas de curso. Estou dando início aqui ao estudo de caso da disciplina de Fundamentos de Sistema de Informação. Se trata da implantação do sistema da Burger 21. Como diz no enunciado, a Burger 21 é uma empresa familiar e, diante da situação da pandemia, ela teve que se reinventar, como muitas outras. E passou a fazer o seu atendimento através do sistema de drive-in. Entretanto, foram encontradas algumas dificuldades. E essas dificuldades eu passo a identificá-las agora. Nas questões técnicas, organizacionais e de recursos humanos, nós identificamos que o processo de atendimento é feito manualmente pelo garçom, o que ocasiona uma demora em anotar os pedidos de cada cliente. Então, o garçom tem que ir em cada carro e fazer a anotação manualmente. Durante o trajeto do garçom para a área de preparo, ocorre muitas interrupções de novos pedidos. Devido à demora em todos os processos de pedido e preparo, o cliente recebe o hambúrguer frio. Verificação do estoque uma vez por semana, o que acarreta na falta de insumo. Então, para gerar um atendimento mais rápido, seria necessária a contratação de mais colaboradores, o que geraria mais gastos e inviabilizaria esse negócio, né? Diante da dificuldade da pandemia e tudo mais. Ainda continuando nas questões de dificuldades encontradas, os dados existentes eles não estão sendo transformados em informação, uma vez que não há um processamento desses dados. Os garçons têm uma sobrecarga de trabalho e acabam não entregando valor ao cliente. Ou seja, na questão que foi pontuada sobre o hambúrguer chegar frio, é uma questão que tira valor da marca, né, do serviço prestado. O setor de produção também fica sobrecarregado com os pedidos que chegam, ficando sujeitos a atrasar o preparo e deixar o cliente insatisfeito com a espera. Devido a esses gargalos no processo de atendimento e produção, existe a necessidade de automatizar a rotina da empresa com um sistema de informação. Então essa é a principal justificativa de estar automatizando os processos, a cadeia de processo em sistema de informação. Através de uma ferramenta gratuita e de uma notação chamada BPMN, eu fiz aqui um diagrama explicando o que é o processo dessa hamburgueria hoje, ok? Então, nós temos aqui o garçom, ele inicia o processo se dirigindo ao carro do cliente. Ele anota o pedido e segue para o próximo passo, que seria levar os pedidos para o preparo. Porém, aqui nós temos uma condição, né? Outro cliente chamou. Se outro cliente chamou, o que vai acontecer? Ele vai atender o pedido do cliente, anotar o pedido e tentar fazer de novo a sua trajetória, passando por essa mesma condição. Outro cliente chamou. Se outro cliente chamou, novamente ele vai fazer o atendimento do pedido, anotar, e isso aqui já mostra, esse loop já mostra um gargalo, né, que ocasiona o quê? Atraso em novos pedidos. E aí, esse garçom, quando ele consegue levar os pedidos para o preparo,
ele vem aqui no departamento interno, né? Aqui é onde é feito o preparo, é dado um novo início. Nesse novo início, nós vimos que a verificação de estoque ela é feita uma vez por semana. Então, o que acontece? Antes de fazer o preparo do hambúrguer, das combinações que o cliente solicitou, o colaborador responsável pelo preparo, ele vai ter que verificar aqui no estoque se tem o ingrediente necessário ou não. E partindo de um pressuposto que não tenha, ele vai ter que comunicar ao garçom que não está disponível aquela opção e finalizar. Ou seja, o garçom vai ter que ir lá no carro do cliente, avisar, olha, essa opção nós não temos agora, e pedir para ele realizar todo o processo de novo de escolha. Se tiver a opção, todos os ingredientes, vai ser preparado o pedido e informado o tempo que vai levar. O garçom vai receber essa informação. Com o pedido disponível, o funcionário do setor avisa o setor de atendimento. Isso é feito verbalmente, né? O garçom é avisado verbalmente. E aí aqui na área de atendimento, na raia aqui de atendimento, vai gerar um novo processo, que é a busca pelo pedido. Então o garçom vai se deslocar, pegar lá buscar o pedido que está disponível e verificar se existem outros disponíveis, porque ele já fez algumas entregas anteriores de pedidos, e se tiver mais alguma ele vai ter que levar junto com o que ficou disponível aqui, que o setor de preparo avisou. Assim, ele vai, depois de buscar o pedido, entregar, né, levar o pedido, realizar a entrega, e assim tem o fim do processo. Na atualidade, a hamburgueria ela está configurada para trabalhar com um processo todo manual. Então, mais uma vez, se justifica essa necessidade da implantação de um sistema de informação. Nós vimos aqui alguns gargalos, nós vimos aqui alguns pontos que trazem incertezas, e tudo isso reflete no branding, né, na marca, ou seja, na satisfação do cliente e no valor que a marca está entregando para o cliente no serviço. Então, a proposta de sistema de informação vem dessa necessidade, né, que nós vimos de tornar as coisas mais fáceis, mais ágeis, estreitar o relacionamento com o cliente e promover, assim, uma vantagem competitiva através das melhores tomadas de decisão. Para isso, nosso objetivo é automatizar o processo de troca de pedidos entre garçons e área de preparo, fazer com que os clientes recebam o seu pedido com maior rapidez, fidelizar o cliente através de promoções durante os dias da semana e melhorar o processo de estoque, essa contagem, né, dos insumos, que é tão importante para que o colaborador do setor de preparo tenha tudo disponível para montar o hambúrguer. Então, aqui partindo para algumas características, esse sistema proposto, né, ele tem duas características: a de sistema de processamento de transações, que trata justamente dessa cadeia de processos que precisa ser automatizada, desde o atendimento, o preparo, estoque, entre outros. E o sistema de informação gerencial, que é aquele que possui relatórios, né, que vai conter informações para auxiliar na tomada de decisão gerencial, certo? E tudo isso vai ser possível através da integração das informações. Então agora nós não temos mais os dados apenas, nós temos informações com esse sistema.
E a partir dessas informações nós podemos tomar as melhores decisões. Dois tipos de sistema de informação eu vou estar utilizando. Eu optei por não utilizar uma solução já pronta do mercado. Eu optei pelo desenvolvimento do sistema. E esse sistema ele vai ter dois tipos, né, que é o ERP, Enterprise Resource Planning, que é o planejamento de recursos empresariais. Então ele envolve vendas, estoque, clientes, fornecedores. Ele proporciona uma visão ampla para todos os envolvidos, e isso auxilia muito nas tomadas de decisão. E ele também vai ser do tipo CRM, que muitas vezes está dentro do ERP também. E o CRM, Customer Relationship Management, ele é a gestão de relacionamento com o cliente, ou seja, ele proporciona mecanismos para fidelizar o cliente, gerando um melhor atendimento, atendendo às necessidades e entregando valor ao cliente de forma que ele volte a comprar o produto ou serviço. E isso nós vamos estar fazendo mais especificamente através de cupons de desconto. Os requisitos para a montagem para o desenvolvimento de sistemas de informação, nesse caso, requer uma infraestrutura com computadores. Eu destacaria aqui um computador com 2 monitores, da forma que está aqui na imagem mesmo, ok? Esse monitor vertical ele estaria no setor de preparo, para que fosse possível informar os pedidos que estão prontos e os que estão em aberto, né? O colaborador receberia todos os pedidos aqui em ordem e executaria o trabalho. E outro computador, outro monitor no caso, né, conectado ao mesmo computador, caso o gerente queira fazer alguma consulta, alguma coisa desse tipo dentro do sistema. Vai ser necessário também uma LAN, Local Area Network, que é uma rede local. Para isso, a contratação de um provedor e um roteador para integrar e dar acesso aos vários dispositivos envolvidos, né? Os tablets utilizados pelos garçons, os celulares utilizados pelos clientes para realizar os pedidos, ok? E os recursos humanos mantêm o que a proposta pediu, que é o gerente, o dono da hamburgueria, os funcionários do setor de preparo e os garçons. Não acrescento nesse campo nenhuma quantidade de pessoas. Eu mantenho o que foi falado no início, né, que é um negócio de família. Então, nesse campo, não coloco nenhuma alteração. E vamos ao sistema. Esse é o protótipo do sistema da Burger 21. Ele poderá ser acessado de qualquer dispositivo mobile. O usuário, sem sair do seu automóvel, poderá realizar o pedido acessando pelo celular o sistema web responsivo. Então perceba que aqui está sendo desenvolvido um sistema web, um sistema que pode ser acessado tanto por navegador como por celular, num desktop, num tablet. Então ele tem uma compatibilidade muito grande com vários dispositivos. E a principal telinha dele aqui, nós vemos, é a identificação do usuário, né, do cliente. Mas antes de falar sobre ela, eu vou falar aqui sobre o layout do estacionamento. Em toda a implantação de sistema, nós prevemos uma mudança na cultura organizacional, certo?
Então, um requisito que será pedido na questão do layout do estacionamento é que nesse estacionamento possua as vagas com as suas devidas numerações. Isso pode ser através de uma pintura no chão, o número 1 lá, né, o 2, ou através de cones que tenha essa identificação. E aqui nós temos o exemplo de 2 carros estacionados, um na vaga 9 e um na vaga 12. Assim, fica fácil do garçom identificar e ir até o cliente que ele deseja realizar um determinado atendimento. Então vamos voltar aqui para a tela. São 3 campos. O nome, ele vai ter que identificar, o cliente vai ter que identificar a vaga que ele parou, se ele parou na vaga 8, 7, e o e-mail. O e-mail é opcional, porém, ele é necessário para que o cliente receba um cupom de desconto. Pode ser um cupom de um determinado dia da semana, que vai ter uma promoção. Deixa eu voltar aqui. Opa. Pode ser um cupom de um determinado dia da semana. Então, através do preenchimento dessas informações, ele vai clicar em entrar. Assim, ele vai ter acesso ao cardápio, com a foto dos hambúrgueres e a descrição de cada um. Quando ele escolher avançar, vai ter aqui as opções de bebidas. E nessas opções, ele pode escolher e avançar ou simplesmente pular e ir para a próxima etapa. Nesse caso aqui, ele clicou em avançar. Aí aqui vai ter o carrinho de compras, que nós estamos familiarizados a ver em e-commerce, né, em sites de vendas. Aqui vai estar o nome do cliente, a vaga que ele escolheu, opções se ele deseja adicionar ou excluir um determinado item do carrinho, e aqui embaixo, aplicar cupom. Se ele já comprou em uma outra ocasião, ele pode inserir o cupom aqui e obter um desconto no total da compra dele. Ok? Aqui ele pode cancelar ou ele pode realizar a compra. É o objetivo. Então, ele foi em comprar. Eu só queria fazer um apontamento. Eu não utilizei softwares como Figma, entre outros, de UX Design para fazer essa prototipação. Ok? Eu fiz aqui no PowerPoint mesmo, de uma maneira bem rudimentar. Então, eu espero que dessa maneira simples fique claro de entender, e assim eu prossigo aqui com a explicação. Chegamos então na parte de pagamento, a parte final. Tem a opção de cartão, que vai direcionar a uma tela de PagSeguro, né, como é muito comum em comércio eletrônico. Dinheiro, se o cliente optar por pagar no dinheiro, o garçom vai se dirigir até o veículo dele, através daquela informação que o cliente passou a respeito da vaga, e realizar o pagamento, né? Ou Pix, conta bancária. Concluir. Tendo concluído, o que vai acontecer? Após esta etapa de pagamento, os dados da compra irão para a tela principal do setor de preparo, que irá montar o lanche. Enquanto isso, o garçom acompanhará os pedidos prontos no setor de preparo através de um tablet. Assim, o garçom terá acesso aos dados como a vaga em que o cliente está estacionado, forma de pagamento e status do pedido. Essa telinha aqui que eu coloquei, essa interface, ela é a interface que vai aparecer lá no setor de preparo. Então aqui é o número do pedido, o horário do pedido e o status. Esse status ele muda ao simples tocar do setor
de preparo, né, do colaborador do setor de preparo. Então ele terminou de montar um hambúrguer, ele vem aqui, dá um clique, ele vai mudar o status para pronto. E o garçom vai acompanhar esse status pelo tablet dele, ok? Dessa forma, não tem aquele gargalo, aquele obstáculo, né, do garçom ter que ficar indo no carro e outra pessoa pedir, acabar interrompendo e gerando demora, né? Então, com isso, nós eliminamos essa dificuldade. Falando agora de banco de dados, esqueci de falar também, né? O sistema, eu dei um nome aqui de Burger 21 Drive-In, ok? Ele vai estar hospedado em um servidor web. Então, ele pode ser acessado em certo nível de qualquer local. Por que eu digo de certo nível? O cliente, ele tem que informar a vaga. Então, ele não vai poder, da casa dele, realizar esse pedido, né? Porque o sistema vai ser disponibilizado a tela de login para ele se ele estiver no local, se ele estiver ali no local. Então esse banco de dados ele vai ter várias tabelas que vão armazenar essas informações. Ok? E agora, falando de banco de dados, nós vamos falar também de Business Intelligence, que são negócios inteligentes. Dentro desse banco de dados vai ter o cadastro do cliente, dos insumos, produtos, o cardápio, as vendas, e tudo isso vai ser gerenciado através de nível ou níveis de acesso. O nível do gerente, ele tem acesso a todas as tabelas, isso numa interface gráfica. O nível do colaborador, ele vai ter acesso ao pedido do cliente, ao preparo e ao cardápio. E o nível do cliente vai ter acesso ao cadastro do cliente, ao cardápio, ao carrinho de compra e ao pagamento na sequência. E com isso, com essas informações todas integradas e disponíveis através de um sistema web, nós vamos estar resolvendo aqui o último ponto, que seria o estoque. O estoque que é conferido de forma manual uma vez por semana. Todos os produtos deverão ser cadastrados em uma tabela, como eu mostrei anteriormente. Tem aqui a tabela cadastro dos insumos. O produto em si já é o lanche montado, né, que vai servir para o cliente escolher. Então, com essas informações todas cadastradas, nós vamos associar duas tabelas e criar uma página que integra o gerente, né, a parte administrativa da hamburgueria, com os fornecedores, né, caracterizando assim um tipo de negócio B2B, né, business to business, negociantes para negociantes, né. E aí, nessa tabela, nós vamos ter o insumo. Novamente aqui eu apertei errado. Nós vamos ter o insumo, a quantidade e a quantidade mínima. E nisso nós temos o que nós chamamos de negócios inteligentes, né? Sempre que o produto atingir a quantidade mínima, ele vai aparecer destacado e vai ser mandada uma notificação para um e-mail do fornecedor. Também vai aparecer aqui o contato, né? Se o setor administrativo e gerente da hamburgueria querer entrar em contato diretamente. Com isso, o produto não chega a acabar, mas ele chega numa quantidade mínima onde ele deve ser reposto para que não haja nenhum problema com relação ao abastecimento.
E assim, nós terminamos de implantar, né, de fazer esse estudo de caso da implantação de um sistema de informação para a hamburgueria Burger 21. Eu espero que eu tenha contemplado os principais pontos, né, e eu termino por aqui. Muito obrigado.